Amados, a paz do Senhor Jesus, nós vamos falar sobre a escatologia bíblica. E o que é a escatologia? A escatologia é a ciência que estuda as últimas coisas, ou os últimos acontecimentos. Vem de uma palavra grega eschatos, que quer dizer últimas coisas, e logia, que quer dizer estudos, ou estudo das últimas coisas. E a escatologia que nós conhecemos, ela está dividida em etapas, e nós vamos, no nosso seminário, na nossa conferência, falar primeiramente a respeito do arrebatamento e o que vem a ser o arrebatamento, como ele vai acontecer, quais são os sinais que precedem ao arrebatamento, o que acontecerá quando a igreja for tomada da terra, o que ocorrerá na terra quando a igreja não mais estiver. E segundo o que diz a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz que o mesmo Senhor, Jesus é o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares e estaremos para todo sempre com o Senhor. É claro que quando houver essa tomada, o arrebatamento da igreja, vai haver na terra uma grande surpresa, como aconteceu com Jesus no dia da sua ressurreição. Os túmulos também serão abertos e se procurará essa igreja. Então nós vamos falar a respeito do que acontecerá na igreja, os sinais. Jesus disse, será como nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? As pessoas se casavam, se davam em casamento. Como estão os nossos dias atuais? Então esse é um ponto que iremos abordar no arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 3 nos fala a respeito do tribunal de Cristo. Essa palavra vem do grego bema, que quer dizer tribunal compensatório. Paulo diz que nossas obras serão provadas pelo fogo e as obras de madeira, palha e feno sofrerão detrimento e as obras de ouro, prata e cobre não sofrerão. Mas aquele que tiver madeira, palha e feno passará como se fosse por um portal de fogo, e aquilo vai se queimar. E Paulo diz que o tal será salvo como que pelo fogo. Esse tribunal não tem a intenção de condenar ninguém, mas tem a intenção de galardoar. Nós receberemos um galardão diante desse tribunal pelas obras e por aquilo que fizemos. E o que será julgado nesse tribunal? O que será julgado será a qualidade das nossas obras. Esse também é um assunto que nós vamos falar dentro da nossa conferência. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22 diz que porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Também pouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Jesus está falando sobre um tempo de guerra, rumores de guerra, de mentiras, de aflição, de um governo totalmente errôneo. E isso tudo ocorrerá nos dias da grande tribulação. Segundo 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 em diante, Paulo nos afirma que aquilo que está no meio será tirado. E nós acreditamos que logo após o arrebatamento da igreja, quando ela entra no tribunal de Cristo e começa a ser galardoada, simultaneamente acontecerá na terra o período que nós chamamos de a grande tribulação. Será um período precedido por 7 anos, com uma primeira fase de 3 anos e meio e uma segunda fase de 3 anos e meio, mas seguindo juízos intensos. Então nós vamos discorrer a respeito do reino do anticristo, como será o governo do anticristo na terra,
o que acontecerá com as nações, haverá um pacto, uma aliança, e a grande tribulação tem como finalidade a provar a Israel, para que Israel possa também se salvar, os seus remanescentes. Durante o período dessa grande tribulação, haverá algumas coisas que são importantes e precisamos explicar. Por exemplo, nós temos dois cavaleiros, o cavaleiro do capítulo 6 e o cavaleiro do capítulo 19. Quem é o cavaleiro do capítulo 6? Quem é o cavaleiro do capítulo 19? Nós temos duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? De onde virão? O que ocorrerá nos seus dias? A Bíblia nos diz, o Apocalipse nos afirma que profetizarão durante um período de 3 anos e meio, 1260 dias. Depois do testemunho, eles serão assassinados, ficarão em praça pública durante 3 dias, depois serão arrebatados a olho nu. E isso comprova e fala a respeito também da promessa do arrebatamento para aquele que se salvar. Esse período também existem duas bestas, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra. Nós temos também um governo totalmente mentiroso, um governo totalmente medonho, produzido por Satanás, mas também governado por Deus. Na abertura dos selos haverá 21 juízos. Nós vamos discorrer sobre os 21 juízos e tudo que acontecerá na terra. Serão 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e cada juízo mais intenso do que o outro. Faltará água na metade da grande tribulação, depois não haverá água potável, a água será transformada em sangue, haverá pestes, mortandade, carnificina, guerra, destruição na terra, e tudo isso será produzido pelo Cordeiro. Então esse é um período difícil na história, e é um período que simultaneamente acontece logo após o arrebatamento da igreja, sendo precedido pela vinda de Jesus em glória. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, nos diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Nós definimos esse período como o período da vinda de Jesus em glória. Como será a vinda de Jesus? A vinda de Jesus será em 2 etapas distintas. A primeira etapa é para a igreja, e a igreja subirá e encontrará o Senhor nos ares. Logo depois da reunião, da igreja ser galardoada, passar por uma ceia e chegar ao final da grande tribulação, a igreja descerá com Cristo. E o termo de Zacarias capítulo 14, 4, 5 em diante, diz que os pés do Senhor pisarão o Monte das Oliveiras, e ele se fenderá em 2 partes, uma para a banda do Oriente, outra para a banda do Ocidente, e findando a grande batalha do Armagedon, precedida a vinda do Senhor em glória, e nesse momento que Jesus vem em glória, ele se dá a conhecer para Israel, é onde vai se dar a conversão em massa daquele remanescente. Logo em seguida ele implantará o que nós chamamos de milênio, o período milenial, e nesse período milenial o Senhor vai governar por 1000 anos na terra. E Zacarias também afirma que as nações que não vierem adorar e não vierem a Israel, elas não terão a bênção da chuva. E exatamente por causa disso que haverá o julgamento das nações. Nesse período milenial, que nós já entramos a partir da vinda de Jesus em glória, os povos serão provados. E, claro, Satanás estará preso por 1000 anos durante esse período. Jesus estará no trono de Israel governando. Satanás estará preso por 1000 anos durante todo o período do seu governo. Então Satanás não estará aqui para tentar. E o que será apresentado para o ser humano? Será apresentado que mesmo sem Satanás tentar o ser humano, ele tem inclinação a pecar. Então Jesus quer provar que mesmo ele no governo, as pessoas ainda pecarão por causa da inclinação pecaminosa que as suas almas têm. Então esse período é para uma provação, e após esse período as pessoas avançarão para então o grande juízo, o juízo do grande trono branco, que será o juízo
entre todos os mortos e todos os vivos. A escatologia, ela é muito profunda, porém, nós não podemos ter absolutos na escatologia. Tudo que temos através do tempo revela apenas o que a gente conhece superficialmente. E nós temos várias vertentes dentro da escatologia. Existem pessoas que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Existem pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E nós temos alguns períodos, por exemplo, o período chamado inferno e o período chamado eternidade. A eternidade se dará ao lado do Senhor, como disse Jesus em João capítulo 14, que nós estaremos com Ele. Ele virá para nós, estaremos com Ele onde Ele estiver. E a questão é muito mais pessoal do que local. Estando com Ele, onde a gente estiver, estará garantido, não importa. A questão é estar com Ele. Então, existe um lugar também chamado inferno, que é o destino das pessoas que morreram afastadas de Deus, separadas de Deus, morreram no pecado, não quiseram viver uma vida santa, uma vida íntegra diante de Deus. E eu comparo o inferno como a lata de lixo de Deus. É onde Deus vai jogar tudo aquilo que não presta. Agora, a Bíblia nos ensina que o inferno não foi criado para nenhum de nós. O inferno foi criado para o diabo e para seus anjos. Porém, pela sedução do diabo e pela proclamação do pecado e a vivência no pecado, muitas pessoas serão seduzidas e perderão a vida eterna. Quanto à eternidade nós vamos discutir também, e é uma coisa muito interessante, porque nós temos um pensamento que nos leva a uma visão muito maior do que aquilo que temos aprendido através dos tempos. Por exemplo, nós olhamos o Apocalipse e vemos rua de ouro, rua de cristal, nós vemos a Nova Jerusalém, e nós temos uma ideia, e existe até um pensamento, de que nós vamos morar na Nova Jerusalém. Agora, pense bem, a Nova Jerusalém, João revela no capítulo 21, que é uma cidade, é a esposa do Cordeiro, a noiva, vem ver a noiva, mas essa noiva é uma cidade. Ou seja, ela é uma mulher que se tornou uma cidade, que é a esposa do Cordeiro. Mas quando nós lemos o capítulo 17, o capítulo 18 e o capítulo 19, nós também temos uma outra mulher, que é uma mulher prostituta. No capítulo 21 nós temos uma mulher santa. No capítulo 17, 18 e 19 nós temos uma mulher que embebeda, que mata, que engana as nações. No capítulo 21 nós temos uma mulher que é perfeita, tem suas medidas corretas, reluzindo, tem luz própria, o Cordeiro a ilumina. No capítulo 17, 18 e 19, essa mulher é uma cidade. No capítulo 21, essa mulher também é uma cidade. No capítulo 19, essa mulher que é uma cidade é a esposa da besta. No capítulo 21, essa mulher que é uma cidade é a esposa do Cordeiro. Então, nós queremos discutir sobre dois sistemas de governo. Então, nesse trabalho e em tudo que nós vamos falar, nós vamos também colocar a nossa posição. Por exemplo, existe uma árvore que tem a folha e a sua folha para a saúde das nações. Uma pergunta para você pensar. Se não haverá mais morte, não haverá mais doença, para que serve a folha dessa árvore? Se nós não vamos mais ficar doentes. Então nós precisamos pensar. E durante todo esse período de ensino escatológico, nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz e também aquilo que a Bíblia não diz. Que Deus possa te abençoar e que você possa participar juntamente conosco e Deus nos revelar e falar ao nosso coração durante esse período que estaremos juntos. Deus te abençoe.